Oi, gente, tudo bem? Vim falar pra vocês então, como pedido no Instagram, sobre o meu intercâmbio em Londres. A primeira coisa que você tem que escolher é o seu destino. Então, como que eu escolhi Londres? Londres sempre foi um sonho pra mim, foi um lugar que eu sempre planejei ir, mas eu sempre falei que quando eu fosse, eu não ia só por isso, só por turismo. Eu queria ir e voltar com um investimento, que seria um intercâmbio. Mas eu achava que isso era uma coisa muito impossível de acontecer. Eu comecei a pesquisar na internet e aí eu fui em uma agência pra fazer um orçamento. E no mesmo dia eu saí com um contrato assinado, mas eu achava que eu só ia fazer o orçamento, ia planejar pra daqui uns 10 anos, quem sabe ir, mas não foi bem assim que aconteceu. Chegando na agência, então, eu tinha dois destinos em mente, Londres e Canadá. O que a gente tem que avaliar na hora de escolher o destino? Londres era o curso mais barato, porém passagem aérea e moeda mais cara. Canadá era curso um pouco mais caro, porém passagem aérea e moeda mais barata. Só que no Canadá você tem que ter visto para entrar no país. E Londres, até 2020, né, o começo aqui, não precisava. Só que agora teve o Brexit e as coisas mudaram, eu não sei direito como tá para entrar no país. Quando eu fiz a simulação do visto para entrar no Canadá, o meu visto não seria aprovado. Então eu optei em Londres por não ter esse problema com o visto. Uma coisa que é muito importante você levar em consideração é que a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o passaporte. Depois que você tirar o passaporte, se o seu país de destino exigir um visto, aí você tira o visto. E por último de tudo, você compra a passagem aérea. É importante você lembrar que todos os lugares que você escolher, ele vai ter vantagens e desvantagens. Como eu disse, que Londres tinha partes mais baratas, porém partes mais caras. Só que você tem que escolher aquilo que traz mais vantagem para você. Então, por exemplo, não ia adiantar eu organizar um intercâmbio, sonhar com aquilo e depois chegar na hora e não ter um visto para entrar no país. Eu resolvi, fazer um sacrifício a mais aí, já realizar o meu sonho e também já ter certeza que eu iria chegar. Lá eu só iria passar pela imigração, que é um processo natural de entrada no país, mas foi tudo mais ou menos tranquilo. Depois de decidir o seu destino, você precisa decidir qual é o tipo de acomodação que você vai ficar. E na agência, eles te oferecem várias acomodações diferentes e você escolhe aquela que mais se adapta a você. Eu escolhi ficar em um flat. Por quê? Porque eu teria liberdade de horário e porque também eu poderia usar a cozinha do flat. Então, por exemplo, às vezes você escolhe uma casa de família e aquela família vai impor as regras da casa. Talvez você tenha horário para chegar, talvez você tenha que respeitar algumas coisas. Não sei como faz para lavar roupa em casa de família. Então, pela liberdade, por ser um lugar que eu sempre sonhei ir, eu escolhi um flat. Porém, você também tem que pensar nas desvantagens dessa opção de acomodação, que você vai ficar com pessoas desconhecidas, você vai ter que dividir as coisas da casa. Então, no flat que eu fiquei, tinham 2 quartos e a gente compartilhava banheiro e cozinha. Graças a Deus eu não tive nenhum problema, eu fiquei com pessoas maravilhosas, que eu tenho amizade, mantenho contato, mas você tem que também colocar aí na ponta do lápis o tipo de acomodação que vai dar mais certo pro seu perfil. Sobre a parte de dinheiro, você pode organizar o seu intercâmbio sem entrar em dívida. Então, você pode ir na agência e parcelar a sua viagem. Eles oferecem várias opções de parcelamento, com entrada, sem entrada. E depois você pode parcelar também a sua passagem aérea. E isso vai facilitar você ir pagando a viagem durante um período, viajar depois e também juntar um dinheiro legal para levar nessa viagem. Foi legal fechar com a agência, eu até indico para quem tá fazendo a primeira viagem, porque na agência eles vão te indicar a quantidade mínima de dinheiro que você precisa levar para passar o período que você vai ficar. Na imigração, na Inglaterra, eu sabia que se eles achassem que aquele dinheiro não era suficiente para eu me manter no país, eles iam me mandar embora. Eu não ia poder entrar no país. Então é importante você ter esse tipo de orientação para não chegar lá e acabar dando tudo errado. E eles informam a quantidade de dinheiro, gente, é super confiável mesmo, não precisa ficar com medo, porque a quantidade mínima que eles falarem é isso mesmo. Outra parte tão importante quanto o dinheiro é a parte da documentação. Então é importante que você tenha o visto quando exigido pelo país, anda sempre com passaporte, independente de onde você vá,
na sua viagem ande com o passaporte, que é a sua identidade dentro daquele país. Eu lembro que a gente foi em alguns pubs e eles exigem o passaporte, teve um que até escaneou o passaporte pra gente poder entrar e permanecer no lugar. Compre aquelas doleiras, sabe? Que você põe por dentro da roupa, deixa tudo lá, dinheiro, passaporte e seja feliz. É importante também você ter no momento para apresentar na imigração a matrícula da escola. Eles vão exigir a matrícula da escola e no meu caso, o agente da imigração até pesquisou se a escola realmente existia. Não vão sem esse documento, bem como a carta de acomodação, que é o local que vocês vão ficar. É importante levar uma passagem de ida e volta para que o agente da imigração veja que a sua viagem está planejada, que você está indo, mas você vai voltar, que você não está entrando no país para ficar lá ilegal. Seguro viagem também é muito importante, eles pedem para ver na entrada do país. E a carteira de vacinação internacional não é obrigado a tirar em Londres, por exemplo, mas eu tirei por garantia. É super simples, é gratuito, eu só tive que atualizar algumas vacinas que estavam faltando e foi super de boa. Sobre a documentação também é importante você levar ela caso você saia do país. Eu fui visitar Paris em um final de semana e eu levei toda essa documentação. Por quê? Pra entrar em Paris foi super tranquilo, eles só pegaram meu passaporte, carimbaram e eu passei. Mas pra voltar pra Inglaterra, eu passei na alfândega e eu passei na imigração de novo. Então se eu tivesse sem esses documentos, provavelmente eu não entraria no país e minhas coisas ficariam lá. Então se você for fazer uma viagem, seja de ônibus, seja de trem, do que for, leve os documentos, porque eles vão exigir. Uma pergunta que muita gente faz é a duração do curso. Quanto tempo eu tenho que ficar lá? Vocês podem ficar o tempo que vocês quiserem, tá? Não tem um tempo mínimo, assim como não tem um tempo máximo. Na minha viagem eu conheci gente que ficou 2 semanas, assim como tinha um aluno lá da Colômbia que já fazia 3 anos que ele estava na escola. Vocês podem escolher o tempo que vocês querem ficar. É claro que quanto mais você ficar, melhor vai ficar o seu inglês também. Fala oi aqui. Oi. Também não é necessário você ter um inglês super elevado para ir para lá. É claro que quanto mais você estudar aqui, o seu inglês vai melhorar para você, vai ser bom para você. Mas se você tem o básico do inglês, você pode ir para a escola, fazer o teste de nivelamento. Eu fiz aqui no Brasil mesmo, eles mandaram pela internet. Não colhem, não pesquisem na internet, não peçam ajuda para ninguém. Façam isso de forma totalmente honesta, porque é o seu nivelamento, entendeu? De repente, se você pede ajuda e faz isso de qualquer jeito ou para tentar um resultado melhor, você chega lá e fica num nível que não tá adequado para você. E aí, até você achar o seu nível, você pode perder 1 ou 2 dias do seu curso. Então, faz o teste de nivelamento certinho para chegar lá já no nível exato. Então, eu cheguei, meu nível tava ok, então foi super tranquilo. Quanto a estudar e trabalhar, tem essa possibilidade também. Eu não sei como funciona, mas eu acho uma possibilidade bem legal para quem vai ficar muito tempo no país. A minha aula era sempre das 9 ao meio-dia. Depois desse horário, a gente saía, pegava o meal deal, que é a refeição que tem em Londres, né? Por 3 libras você come lá muita coisa. E a gente pegava essa refeição e comia na escola. Até a gente comer, dar uma descansada, já era 1 e pouco da tarde e aí a gente decidia pra onde ia. Então você já perde um tempinho do seu dia. Londres escurece muito cedo, 5 horas da tarde já parece assim que são 10 da noite aqui no Brasil. Então a gente queria aproveitar os passeios, né, tirar foto, ir para vários lugares. Se eu trabalhasse, talvez eu só conseguisse fazer isso de final de semana e o tempo passa muito rápido, escurece super cedo. Se você for ficar muito tempo, mais de 1 ano, é bem legal. Agora, para um curto período, por exemplo, 1 mês, acho que até 3 meses eu não recomendaria, por conta do tempo de você aproveitar o país mesmo. Façam amizades, aproveitem esse tempo, conheçam pessoas novas, sabe? E numa próxima oportunidade, pensa em ir para trabalhar também. Mas se for um curto período, dê prioridade para o curso e para o seu passeio. A pessoa que atender você na agência, ela vai te dar com certeza todas as orientações que você precisa saber de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua necessidade. Independente da sua necessidade, independente do seu destino, daquilo que você escolher, vai ser muito legal, eu garanto. E vai ser a coisa mais importante para o seu inglês, porque você vai perceber que
que sem o inglês você não conseguiria se conectar com as outras pessoas. Então não adianta você querer tirar a dúvida com o seu professor americano, inglês, canadense. Você não pode tirar dúvida em português, você tem que tirar essa dúvida em inglês. O menino que fazia os trabalhos em dupla comigo, ele era da Tailândia, então assim, não adiantava eu querer falar qualquer coisa pra ele em português, ele não ia entender. Assim como ele não podia falar nada pra mim em tailandês, então a gente tinha que se virar dentro do inglês. Então eu espero que essas dicas ajudem. Vocês fizeram mais perguntas sobre o país, sobre várias coisas, eu vou responder em outro vídeo, porque senão vai ficar enorme, eu vou dividir em várias partes. E aí a gente vai conversando, se falando, e vocês podem continuar mandando dúvidas para os próximos vídeos, tá bom? Bom, galera, então por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Bye, bye. See you soon.